Olá, tudo bem? A partir de agora começa mais um Universiência, um programa feito por TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente mostra a importância das produções científicas do Nordeste e como elas têm transformado a vida das pessoas. Vamos ver agora quais pesquisas iremos conhecer no programa de hoje. Com o objetivo de auxiliar as mamães de primeira viagem, pesquisadores da Universidade Estadual da Bahia, campus de Juazeiro, criaram um aplicativo que traz orientações sobre a amamentação. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, descobriram que a proteína da banana pode ativar o sistema imunológico, nos defendendo de vírus e bactérias. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, campus de São Cristóvão, descobriram que o branqueamento dos corais chegou até 90% no litoral sergipano. Um dos principais motivos é o aumento da temperatura global. E ainda, você vai ver que uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará comprova que é possível encontrar microplásticos nos estômagos dos peixes na orla de Fortaleza. Tudo isso e muito mais você confere agora no Universiência. A amamentação é uma fase importante para as mães e também para profissionais da área da saúde. Para as mamães de primeira viagem, é um período desafiador que pode gerar muitas dúvidas. Pensando nisso, uma pesquisadora da Universidade do Estado da Bahia, no campus de Juazeiro, desenvolveu um aplicativo e um curso com dicas práticas sobre o aleitamento materno. Acompanhe. Segundo o Ministério da Saúde, a amamentação é muito importante no desenvolvimento do bebê. É através do aleitamento materno que o recém-nascido ganha imunidade e as cólicas diminuem. O ato de amamentar também fortalece o vínculo materno. De acordo com o último Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, realizado em 2019, no Nordeste, a amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses de vida alcançou 39% dos bebês. Até 2025, a meta recomendada pela Organização Mundial de Saúde é de 50%. A enfermeira Gilvânia Paixão trabalhou na área de obstetrícia e, quando passou a atuar na docência, Gilvânia transformou a experiência profissional em um projeto de pesquisa e extensão. Eu percebi que não existiam aplicativos que falavam sobre o manejo da amamentação. Quando eu buscava, por exemplo, em alguma loja virtual, eu encontrava sempre aplicativos que se propunham, por exemplo, a contabilizar quantas vezes o bebê mamou, qual foi a mama que esse bebê mamou, se esse bebê fez xixi, se fez cocô, quantas fraldas trocou. Mas, de fato, um aplicativo que se propusesse a falar como é que essa mulher vai lidar frente às adversidades da amamentação, a gente não tinha, não existia. E aí, esse processo ele foi começando, eu tive depois minha segunda filha e já mais experiente enquanto mãe, foi um processo muito mais fácil. E aí, em 2022, surgiu a oportunidade quando eu concorri ao edital e fui contemplada com esse financiamento. O aplicativo ele tem uma relação muito estreita com a educação, porque, na verdade, o que a gente quer ali é ter um acesso fácil à educação em saúde, ao ensino da amamentação para essas mulheres, porque muitas pessoas acham que o processo de amamentação ele é instintivo, mas ele não é, ele é um aprendizado. É uma mulher que está aprendendo a amamentar, é um bebê que está aprendendo a mamar também. Então a gente tem adversidades que podem ser da própria mama puerperal, mas que muitas vezes também do próprio bebê que não sabe mamar. E para isso a gente precisa que tudo esteja balanceado para dar certo. O aplicativo Amamente serve como guia com informações sobre aleitamento materno que vão desde a gestação ao período pós-parto. Isabela Sofia foi mãe na adolescência e na época não teve acesso às informações necessárias. Agora eu achei massa mesmo esse aplicativo. Como eu fui mãe muito nova e não tinha experiência com a amamentação, se eu tivesse tido acesso ao aplicativo, teria sido bem mais fácil para mim. O aplicativo está disponível no site amamente.app.br
e também pode ser baixado pela plataforma de aplicativos para celulares Android. Já o curso, que leva o mesmo nome do aplicativo, é voltado para profissionais de saúde que desejam um aprimoramento na área da amamentação. Por que não trabalhar de uma forma mais específica e técnica também com os profissionais? Então, essa etapa do Amamente, ele vem pensando em fazer realmente esse treinamento, né, um curso para os profissionais do SUS, para que esses profissionais eles possam receber ali um conteúdo atualizado, porque infelizmente as instituições nacionais, né, a exemplo do Ministério da Saúde, por exemplo, eles demoram tempos para atualizar os conteúdos. Então, por exemplo, nós temos manuais de amamentação do Ministério da Saúde que são importantíssimos, mas que eles já estão um pouco defasados em alguns campos. Então, a todo momento está saindo conteúdo novo, estudos novos, mostrando que a gente precisa agir de maneiras diferentes, mas às vezes o profissional que está ali na ponta, ele ainda segue o que o Ministério da Saúde falou lá em 2012, lá em 2014. Então, esse curso ele vem para trazer o que há de mais novo realmente nos protocolos relacionados ao manejo de amamentação. Chalana Duarte é enfermeira obstetra há 13 anos e decidiu participar do curso. Muitas coisas que eu tinha ainda como reais, que ainda eram práticas, que ainda eram para ser orientadas, elas já não são mais, né? Já caíram por terra. Então, muitas coisas eu já estou conseguindo enxergar novas adaptações e novas abordagens. É muito interessante porque eu estou no meio do contexto de amamentação. Estou amamentando hoje, né? Então, isso, inclusive, já está me despertando para novas abordagens, inclusive para mim, né? Em relação a diversas demandas da amamentação. Armazenamento de leite, posições, né? Ela vem trazendo novas posições que vão ajudar a gente a amamentar de uma forma mais confortável, menos dolorida. Então, eu acho que é nesse caminho que o curso está me ajudando. O curso online acontece quinzenalmente com transmissão ao vivo, mas as aulas são gravadas e ficam disponíveis na plataforma de vídeo do projeto. Tanto o aplicativo quanto o curso são disponibilizados gratuitamente. A monitora do projeto conta o que a levou a participar do Amamente. A primeira coisa que me motivou foi a curiosidade, porque de todos os projetos que a UNEB oferecia, o Amamente era o único que era diferente. Então isso me chamou a atenção. E depois do primeiro encontro, eu fiquei mais apaixonada ainda pelo projeto, porque eu acho a amamentação uma das fases mais lindas da maternidade. Então, também o que eu iria acrescentar ao projeto seria algo também que eu já praticava. Então, eu pensei, eu vou ter conhecimento e também eu vou fornecer conhecimento. Então, foi isso que mais me chamou a atenção no Amamente. No próximo bloco, você vai conhecer uma pesquisa que analisa o poder da lectina, proteína extraída da banana, que pode ativar o nosso sistema imunológico. A gente volta já já. Pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no campus de Itapetinga, descobriram que uma proteína extraída da banana pode ativar o nosso sistema imunológico. É a lectina, que também pode ser utilizada para a produção de medicamentos. Confira na reportagem. Uma fruta que a gente conhece bem e está sempre presente na nossa mesa. Mas aqui neste laboratório, o papel dela é outro. Da banana é extraída a proteína lectina, que pode ativar o nosso sistema imunológico e nos defender de vírus e bactérias. A novidade foi revelada a partir de uma pesquisa realizada por Ivoneia Nascimento, doutoranda do programa de pós-graduação em Engenharia e Ciência de Alimentos da UESB, em parceria com a Universidade Federal de Lavras. A gente conseguiu identificar que essa proteína
ela pode ser direcionada na área da saúde, na aplicação, e tem bastante interesse, principalmente por ela ser uma proteína que a gente pode estar utilizando na produção de vacinas e também em suplementação alimentar, porque ela consegue ativar o sistema imunológico, ela consegue ser uma molécula antiviral, antibacteriana, anticancerígena, e isso é de grande interesse para a área farmacêutica. A pesquisadora explicou que foram muitas as etapas até chegar aos resultados positivos com os testes em camundongos. Para separar e filtrar a proteína da banana, é usada a coluna de criogel por meio do cromatógrafo, instrumento que analisa e purifica compostos químicos. O acompanhamento é feito por meio de gráficos e tudo isso facilita o processo de análise e aplicação da proteína. A gente conseguiu purificar essa proteína de uma forma mais barata, porque essa coluna desenvolvida também é um produto barato, a banana é um produto barato também, e a gente conseguiu, quando comparado com a literatura, a gente conseguiu uma concentração dessa proteína maior do que o já encontrado, justamente pelo diferencial dessa coluna. Que a gente conseguiu imobilizar um açúcar e, como ela tem especificidade por esse açúcar, ela conseguiu se ligar melhor. Então a gente conseguiu, por exemplo, umas 30 miligramas desse material, sendo que na literatura a gente encontra 20 microgramas. Então a gente conseguiu um diferencial bem grande comparado a outros estudos. Além disso, a gente conseguiu purificar ela e conseguiu fazer os testes em vivo para identificar justamente essa atividade imunomoduladora. Com os resultados, a gente pôde identificar que essa proteína ela consegue realmente ativar o sistema imunológico e deixar o sistema preparado para algum tipo de infecção. De acordo com a pesquisadora, outras ações da proteína que já constam em outros estudos sugerem a inibição de infecções por Covid-19 e HIV. Mas ela aponta que os próximos passos da pesquisa estão focados no resultado da atividade anticancerígena e suplementação alimentar. A gente está com uns resultados esperando do anticancerígeno, que a gente fez em parceria com a Universidade Federal de Natal. E, posteriormente, a gente pretende fazer umas aplicações mesmo, direcionado na suplementação alimentar. Então, posteriormente, aí um pós-doc, a gente vai estar direcionando exatamente isso. Tá pegando um produto e aplicando e fazendo esses testes para ver se realmente comprova essas mesmas características, porque uma coisa é a gente caracterizar o produto, a lectina ela pura. Outra coisa é a gente incrementar ela em um produto alimentício. Aí é mais basicamente isso mesmo, fazer os testes direcionados à suplementação alimentar. Os resultados da pesquisa reforçam o impacto da ciência na saúde pública e indicam um cenário animador em que novas alternativas de terapias e fármacos poderão ser criadas. Os corais são imprescindíveis para a biota marinha. Preocupados com o branqueamento dos recifes de corais no litoral do Brasil, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, campus de São Cristóvão, estudam as causas desse fenômeno, que pode estar diretamente ligado ao aumento da temperatura global. Os corais são organismos vivos com diferentes cores e tamanhos que possuem importância fundamental para o ecossistema marítimo, principalmente por servirem de abrigo e alimento para outros seres que compõem a biota marinha. O coral é um animal, né? Não é uma pedra, então é bom a gente lembrar disso. Então, o que acontece? Os corais eles são como se fossem a base do sistema. Eles produzem a comida. Então, todo mundo que vem atrás disso, todos os outros seres. 1/4 das espécies marinhas passam pelo recife de coral. Por possuírem um grande papel ecológico, a conservação dos corais é uma das principais preocupações de pesquisadores por todo o mundo. Ainda mais que a intensificação dos efeitos climáticos e outras ações tem causado um sério dano para este animal marinho, com um fenômeno chamado de branqueamento dos corais. Quando o coral tem um estresse oxidativo, ou seja, dentro dele, o organismo dele está estressado por alguma razão, seja a temperatura, seja a poluição, seja qualquer coisa que ele se sinta
vamos dizer assim, mal com aquilo, né? Para a gente falar do ponto de vista humano, para a gente entender melhor. O que ele vai fazer? Ele vai expulsar essas algas. No momento que ele expulsa as algas, ele fica transparente, porque o tecido dele é transparente. Por isso que a gente fala que o coral está branqueado. Um estudo sobre os recifes de corais em Sergipe revela um dado preocupante. O nível de branqueamento, segundo os pesquisadores, está acima dos 70%. O alto percentual acende um alerta para a vida marinha no litoral do estado. Se eles são a base e eles alimentam todo mundo que vem na sequência, né, nos níveis seguintes, então, se não tem essa base, não vai ter os níveis seguintes. Então, vamos dizer, eu tenho camarão, eu tenho lagosta, eu tenho peixes, eu tenho uma série de outros organismos que são comercialmente importantes e que se alimentam do coral. Então, se o coral não está ali, esses organismos também não vão estar. O aspecto esbranquiçado dos corais é o principal indicativo de que o organismo está doente. Uma ação que, mesmo natural, pode implicar em diversas consequências. Nesse momento, ele está fraco. Ele perdeu 90% da capacidade alimentar dele. Quando ele fica fraco, ele fica suscetível a doenças. E aí uma série de oportunistas podem se aproveitar disso para deixar o coral enfermo. Enfim, se esse estresse não passar, ele pode morrer. A pesquisadora alerta ainda para o surgimento de algas ou esponjas dentro dos corais, em razão do seu enfraquecimento. Outras espécies que entram em competição com eles, porque no Recife é uma guerra química por espaço. Tudo é muito um animal em cima do outro, então eles fazem essa divisão espacial com toxinas. O que acontece? Uma outra espécie que vai chegar e está mais forte, né, do que o coral, ela vai ganhar essa competição química. Então, o que acaba acontecendo? Necrosa o tecido do coral e a outra espécie ela vai se colocando em cima. Pelo risco à biodiversidade marinha, o monitoramento dos recifes de corais segue sendo realizado na costa sergipana. Um empenho com resultados obtidos a partir da observação por mergulhos e apoio com imagens aéreas. Com o drone a gente consegue bastante precisão em coordenadas em campo. Então, o drone consegue marcar exatamente um ponto de mergulho e a gente guarda aquilo como memória de campo, vamos dizer assim. Do ponto de vista das análises, né, nós aproveitamos esses mergulhos para conhecer alguns parâmetros locais e esses parâmetros que são essenciais, né, para a contextualização dos corais. O ambiente submerso ele tem uma pressão que ela dobra a superfície a cada 10 metros que a gente desce. Então, se a gente está a 10 metros de profundidade, a pressão que é exercida sobre a gente já é o dobro. Então, a maioria desses recifes que tem aqui no estado, eles variam aí perto dos 24 ou 26 metros de profundidade, exceto um recife que a gente tem lá em Pacatuba, que ele está nos 10 metros de profundidade aproximadamente. Para fazer esse mergulho, a gente tem uma série de coisas que a gente tem que analisar. O tempo que a gente vai, como é que está a questão do vento, como é que está a questão das próprias condições marinhas. E para essa profundidade, a gente tem um tempo que a gente pode ficar embaixo d'água. Então, tudo que a gente faz aqui tem que ser previamente conversado, a gente se reúne várias vezes antes de fazer essas saídas, para que tudo consiga sair da forma legal e que a gente consiga cumprir o que a gente se comprometeu a fazer naquele mergulho. No próximo bloco você vai ver como os microplásticos têm afetado a saúde dos peixes no litoral de Fortaleza. A gente volta já. A presença de microplástico nos oceanos é uma ameaça que tem sido debatida por ambientalistas e cientistas há algum tempo. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Ceará, campus de Fortaleza, comprova que é possível encontrar esses pequenos plásticos também nos estômagos dos peixes da orla de Fortaleza. Acompanhe. O mar esconde uma poluição invisível aos olhos humanos, mas que pode representar uma ameaça para muitas espécies de vida marinha, o microplástico. Esse microplástico, ele foi formado
esse que a gente está estudando agora, ele foi formado a partir da degradação desse plástico maior. Esse resíduo fica no ambiente e aí, por conta da ação de ondas, da ação do sol, ele começa a se quebrar em pedaços cada vez menores até que a gente não consegue ver a olho nu. Da mesma forma que pedaços grandes de plástico soltos no oceano podem ser confundidos com alimento e podem ser ingeridos por animais marinhos como tartarugas, golfinhos e baleias, o microplástico pode fazer mal a uma categoria de seres marinhos pouco conhecida, os plânctons. A preocupação com eles é grande porque são micro-organismos bem pequenos que servem de alimento para muitos outros animais marinhos. O laboratório que se dedica ao estudo desses seres microscópicos está de olho no perigo que a poluição por microplástico pode representar para eles e para o equilíbrio como um todo no oceano. O plâncton ele é a base da cadeia alimentar. Isso significa que todos os organismos que estão acima dele vão se alimentar direto ou indiretamente dele. Então, se você exclui esse componente, do ambiente, os organismos que vêm depois vão ter problemas e vão ter dificuldades para sobreviver. Em parceria com praticantes de canoa havaiana, pesquisadores do Labomar estão coletando amostras de resíduos em Fortaleza e em Jericoacoara. A gente utilizou a ciência cidadã, que é quando a gente utiliza os cidadãos comuns, por exemplo, os atletas ou os praticantes de canoagem, para nos ajudar a coletar um dado, porque eles têm contato com o ambiente, praticamente diariamente. Então a gente começou a coletar essas amostras para poder avaliar o grau de contaminação e como é que estava essa poluição aqui e depois poder relacionar com os dados que a gente tem sobre o plâncton, diretamente com eles. Os pesquisadores embarcam 2 vezes por mês em canoas havaianas. Em arrastos de 400 metros, vão capturando pequenos fragmentos de microplástico presentes no mar. As redes são levadas ao laboratório na missão de medir o risco dessa contaminação para o equilíbrio da vida marinha. A gente quer entender tem padrões de poluição, se a concentração de microplásticos aqui ela é maior ou menor do que uma concentração de microplásticos em uma unidade de conservação como Jericoacoara, por exemplo. E entender também quais são as principais fontes de poluição e quais são os principais polímeros plásticos associados a esses microplásticos. O estudo vai comparar a quantidade de poluição por plástico em áreas urbanas e em área de preservação ambiental. Conhecendo o tamanho do problema, vai ser possível propor soluções a longo prazo para cuidar melhor do meio ambiente. Muito feliz em fazer parte, junto com o Labomar, desse projeto aí que tem o intuito de deixar cada vez o oceano aí somente azul, sem microplástico. O Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa, traremos mais pesquisas inovadoras para a gente conhecer o que tem sido produzido nas instituições públicas de ensino superior nordestinas. Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para universiencia@uesb.edu.br que a gente te responde em um próximo programa. Obrigado pela sua companhia e até mais.